O arrebatamento não é a vinda de Jesus à terra. O arrebatamento é a saída da igreja da terra, que vai ao encontro do Senhor nos ares. Então o arrebatamento é isso. É o povo que está aguardando em Cristo ser levado deste mundo. Para que, então, agora eu vou responder a segunda pergunta. Se não, dentro dessa explicação, eu respondo as três, para a gente detalhar, para entender melhor. Então, eu expliquei aqui o que é o arrebatamento, que está lá revelado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4,16. Também está revelado lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Paulo também fala do arrebatamento, 1 Coríntios, capítulo 15, 53, 50, 51, 52. Aí alguém vai dizer, não, mas ali não é arrebatamento. Ali é a transformação do corpo. Sim, meu filho, meu amigo, meu irmão. Para que o corpo vai ser transformado? Porque ninguém vai ao encontro do Senhor se não tiver a transformação do corpo. Os que estiver vivo vão ter o corpo transformado, correto? Os que morreram, os espíritos estão lá em descanso e o corpo vai ressuscitar, glorificado, para que esses espíritos que não têm forma habitem novamente no corpo. Mas não mais o corpo corrupto e nem o corpo mortal. Vai ser um corpo glorioso na ressurreição e na transformação. Para que esse corpo? Para poder ir ao encontro do Senhor. Porque nesse corpo não vamos ao Senhor. Enquanto estiver nesse corpo, estamos vivendo ausente do Senhor por fé e não por vista. Só vamos estar por vista com o Senhor no arrebatamento, que é o nosso encontro, a nossa ida ao Senhor. E Paulo vai dizer isso lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, 7 e 8. Dá uma lidinha lá, irmão. Eu não estou aqui lendo para poder ganhar tempo. Paulo vai dizer, estou desejando deixar este corpo para habitar com o Senhor. Porque enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Mas eu tenho a esperança e desejo antes deixar este corpo para estar com o Senhor. Então, enquanto a gente está no corpo mortal, esse corpo ainda não teve a redenção, ainda está dentro da maldição do pecado, é por isso que nós temos ainda que estar combatendo o bom combate, estamos vivendo por fé, porque estamos ainda no corpo. O nosso ser interior já foi restaurado, já foi vivificado, já está em comunhão com Cristo. Mas a gente tem que perseverar e manter essa comunhão, andando submisso a Cristo, que é a cabeça, pela palavra dele, para não se desviar e não voltar novamente à perdição, perdendo essa comunhão, porque comunhão com o Senhor é quem está submisso a Cristo, andando pela palavra dele, firmado nela, na vida com Deus. Foi o que Jesus disse, bem-aventurado o homem que ouve e pratica a minha palavra. Esse é como o homem que edifica a sua casa na rocha. Quem não pratica, quem não anda, quem não é prudente está na palavra, como disse Jesus, guardando ela e sendo fiel até a morte, está firmando sua casa na areia. Não vai subsistir, não vai prevalecer, não vai estar diante do Senhor para a vitória eterna. Só os que estiverem na palavra. Então o arrebatamento é isso. O arrebatamento é para essa finalidade. Tirar esse povo que está perseverando na palavra. Paulo vai falar isso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, olha agora o que Paulo vai aqui revelar pelo Espírito Santo. Não Paulo, Deus usando Paulo, para ministrar essa palavra santa, inspirada aqui pelo Espírito Santo. Paulo aqui trouxe essa revelação pelo Espírito Santo. Quando Jesus vier, vai ter esse grande acontecimento que vai ser instantâneo. Não vai demorar para um e depois para outro. Vai ser instantâneo. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E os que estiverem vivos vão ser transformados. E todos eles,
os que ressuscitaram e os que estiver vivo foram transformados, todos vão ao encontro do Senhor aonde? Nos Hades. Não é na terra. Jesus não vem à terra. Isso é outro assunto escatológico sobre a segunda vinda de Jesus, que ele vem à terra. O arrebatamento não é a segunda vinda de Jesus à terra. O arrebatamento, Jesus não vem para o mundo. Ele vem para a igreja, para levá-la. Tem teólogos, pregadores que contrariam essa verdade. Mas vamos para lá, o assunto não é esse não. Então, o arrebatamento é uma doutrina que edifica a igreja. Nós temos que aprender isso. O que é o arrebatamento? Eu expliquei. É a tirada do povo de Deus da terra. E quem é esse povo de Deus? Agora, a segunda pergunta é: quem vai ser levado da terra? Quem é esse povo de Deus que vai ser levado da terra? Que vai ser arrebatado, tirado, levado deste mundo para Deus? Quem vai ser? É o religioso da religião católica? É o religioso da religião evangélica? É os testemunhos de Jeová? É os mormons? É os espíritas? É os budistas? É o que faz o bem? É o que faz caridade? É os que não bebem, que não matam, que não roubam, que não fumam? Quem será esse povo que vai ser levado, que é considerado povo de Deus na terra, comprado pelo sangue de Cristo? Eu vou te dizer, dentro do mesmo texto de Paulo, Paulo vai dizer: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram, olha a ordem da ressurreição. A ressurreição, quando Jesus vier buscar os que estiver vivo a igreja, a ressurreição não vai ser dos ímpios. A ressurreição dos ímpios só vai se dar no dia do juízo final, que é para a condenação. A ressurreição dos salvos vai se dar na vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja, que é os vivos que estão aqui. Aí Paulo vai dizer: os que morreram em Cristo, olha a observação, os que morreram em Cristo, não é os que eram da igreja. Está dando para entender esse assunto, esse ensino? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós quem? Os que estiverem vivos em Cristo. Os que estiverem aqui, que não morreram, os que estiverem vivos nessa ocasião, que estiverem na fé, perseverando em Cristo, são esses que vão subir, meu amado. Meu amigo, meu amado irmão, meu amigo que está aí assistindo e vendo este vídeo, ouvindo esta ministração, essa instrução. O arrebatamento vai se dar para tirar o povo de Deus da terra. Esse povo que vai ser levado no arrebatamento é os que estão em Cristo, na fé, na perseverança, combatendo o bom combate da fé, guardando a doutrina de Cristo, cuidando de si da doutrina para não desviar da salvação. Então, está respondido aí. Não tenho que demorar nessa explicação. É a palavra que diz isso. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. São esses que vão ser levados, os que estão em Cristo. Jesus vai dizer: se vocês estiverem em mim, não é os que estão ali, aqui, acolá, divididos em religiões. É os que estão divididos no mundo inteiro, em Cristo, como membro, que forma a igreja. Uma só igreja que é colocado como corpo de Cristo, igreja de Deus. Há um só corpo, guiado por uma só cabeça, que é batizado por um só batismo, ligado num só Espírito na comunhão, para ser guiado. Você está entendendo isso? Então, quem vai ser levado no arrebatamento? Quem estiver em Cristo. Amém? Não importa aonde você está. Você estando em Cristo? Ah, mas ele não toma ceia. Ele não tem igreja. Ele não é batizado. Ele não vive dentro de uma ordenança eclesiástica na autoridade espiritual do líder religioso. Quem disse a você que esse é o critério para ser de Deus e ir para o céu? O que vale
é se ele ouviu o Evangelho e creu na mensagem que nos informa sobre o grande ato de amor de Deus, a obra da redenção, feita por Deus para salvar o homem perdido, através de Cristo, é a obra de Deus, por onde o homem é salvo. Ele tem que crer nessa obra e se manter firme como discípulo de Cristo, andando pela doutrina de Cristo, aonde ele vai estar se dedicando a aprender. E o Espírito de Deus vai comunicar nele a verdade do Evangelho, usando outros irmãos. O ponto central não é uma igreja. O guia não é um líder religioso. O guia da nossa vida com Deus é o Espírito Santo. Foi Jesus quem disse isso. Ele vos guiará em toda a verdade. E o Espírito Santo, ele nos guia usando irmãos. Não é um líder exclusivo dentro de um local como autoridade espiritual para o povo estar lá, ó mestre, homem de Deus. Não. Então, o arrebatamento vai ser para tirar o povo de Deus da terra. Esse povo que vai ser levado, que é o povo de Deus, é quem está em Cristo. Agora, a terceira pergunta. Para que vai se dar o arrebatamento? Qual o propósito de Deus no arrebatamento? Qual o propósito de Deus de enviar Jesus para tirar o seu povo da terra? Porque depois do arrebatamento, quando se der o arrebatamento, a vida continua na terra. A existência na terra continua. A existência na terra do ser humano vai se dar até o dia do juízo. Até o dia do juízo, tem muitas profecias ainda a se cumprir. A profecia que vai se cumprir para que todas as outras se cumpram, em primeiro lugar, é o arrebatamento. Quando se der o arrebatamento, aí vai se dar a profecia da revelação do anticristo, que esse líder mundial, pelo qual vai estar governando pelo poder de Satanás, com o falso profeta, só vai se manifestar quando a igreja sair da terra, quando a igreja for levada, porque a igreja é a luz que impede o reino das trevas de dominar o mundo. Ainda não dominou. O reino das trevas vai dominar o mundo através do governante mundial, que é o anticristo. Isso nunca se deu na terra. Um governante líder mundial que vai ter o poder supremo sobre todas as nações. Isso nunca aconteceu na face da terra. Isso vai se dar, esse governante vai se manifestar quando a igreja for tirada daqui. A gente pode basear, principiar essa verdade que eu estou aqui pregando para você, lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao 8, dá uma lidinha lá. Se você ler o versículo 1, vai entender. Não, porque o anticristo não vai... Jesus não vai voltar enquanto o anticristo não se revelar. Mas a Bíblia não está dizendo que com a vinda de Jesus o anticristo vai se revelar. A vinda de Jesus à terra vai ser por causa da ação do anticristo. Jesus vem à terra para destruir o anticristo. O reino das trevas vai ser destruído por Jesus. Vai ser o governo mundial que vai dominar tudo. Jesus vem para vencer esse governo mundial das trevas. Só que, se você ler a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o versículo, capítulo 12, o versículo 6 ao 8, você vai ver a palavra dizer que o anticristo ele vai se revelar sim, mas ele não se revelou ainda. Olha, escute o que a palavra vai dizer. Ele não se revelou ainda, porque existe um que agora o impede. Mas quando esse um for tirado daqui, então ele se revelará.
O espírito dele já opera. O diabo já está usando homens e preparando a plataforma para esse governo mundial ser estabelecido. Está preparando. Mas esse homem não se manifestou ainda. Tem muita gente especulando, né? Ah, o anticristo é fulano, é ciclano e tal. Não. Ah, ele já nasceu, está não sei aonde. É mentira, irmão. Sai dessa mentira. Isso ainda ninguém sabe quantos anos ainda vai ter para esse líder mundial, governo mundial se revelar. Ninguém sabe quantos anos ainda vai ter para Cristo vir buscar a igreja. Então a palavra de Deus vai dizer que ele só vai se manifestar quando aquele que está aqui ainda for tirado, porque esse é quem impede. Quem é esse que impede o anticristo de se manifestar na terra? A igreja, o ministério da luz, que o Espírito Santo está habitando. O próprio Espírito Santo. Está entendendo, irmão? Porque quando o anticristo se manifestar, que estabelecer o seu governo, ele vai governar e vai enganar a humanidade. É aí onde entra aquele texto que Jesus disse: se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Esses escolhidos não é a igreja, é Israel, que vai ser quase enganado pelo anticristo, pensando que o anticristo é o Messias que eles esperavam, que eles estão esperando. Eu não vou entrar aí, que aí é outro assunto. Eu quero falar do arrebatamento. Então, o arrebatamento vai ser para quê? A terceira pergunta. Para que vai se dar o arrebatamento? Para Deus tirar o seu povo da terra para enviar o seu juízo. Porque Deus não vai enviar o juízo à terra enquanto o povo dele, a igreja, estiver aqui. Aprenda isso aí. E para de estar dando ouvido a esses mentirosos que pegam qualquer acontecimento, qualquer catástrofe e fica dizendo: olha, Deus me revelou. Foi Deus que mandou o juízo. É Deus abalando a terra, não sei o quê. Ainda não, mas ele vai. Ai, ai dos que habitam na terra. Quando a luz sair deste mundo, as trevas vai reinar. E a ira de Deus vai cair. E tem um propósito. Esse manifestado anticristo, essa grande tribulação, tem um propósito. Propósito de Deus. Para quebrantar Israel. Quebrantar o coração do povo escolhido de Deus segundo nação. Aonde ainda não se cumpriu a promessa. Jesus ele vai reinar sobre Israel. Direto de Jerusalém. Vai reinar o mundo inteiro. Essa profecia ainda não se cumpriu. Jesus não foi rei de Israel ainda. Ele vai ser. Ele vai ser rei de Israel. Ele ainda não foi. Israel vai se render, vai crer, vai se quebrantar a Cristo quando Jesus vier para destruir o reino do anticristo. Isso é um propósito de Deus, irmão. Aí eu não me meto, não. Entendeu? Porque Deus tem seus propósitos. Não é que Israel é predestinado, porque muitos pereceram. Mas Deus tem um propósito com esse povo. E ele faz as gerações continuar vindo para cumprir o propósito dele. Então vamos voltar para cá para o arrebatamento. O arrebatamento vai ser para isso, irmão. Para Deus tirar a terceira pergunta, tá? A primeira foi: o que é o arrebatamento? É a tirada do povo de Deus, da terra. Que povo é esse que é de Deus? Os que estão em Cristo. E por que o arrebatamento? Para Deus enviar sua ira na terra. Primeiro, Deus vai tirar o seu povo. Lembra que Deus só enviou o juízo dele no tempo de Noé, quando Noé entrou na arca. Lembra que Deus só enviou o juízo dele na cidade de Sodoma e Gomorra, quando Ló saiu e suas filhas, né? Se não me falha a memória, Ló e suas filhas, ou filhos, eu agora esqueci, que a mulher pereceu, né? Então Ló saiu da cidade. E aí Deus enviou o seu juízo para Sodoma e Gomorra. Lembra disso? Ele também só vai enviar o juízo à terra quando a igreja for tirada daqui por Jesus. Aí vem o juízo.
Aí vem o tempo de angústia que nunca se viu, desde que Deus criou a terra, até esse tempo que vai se dar, e depois nunca mais vai se ver. Porque aí vai vir o fim. O fim vem. Despertou a ira de Deus contra essa humanidade. Ai dos habitantes da terra. Dias de angústia, não de alegria, de tristeza, de choro. Dias de ai, ai, ai. Isso é muito sério, irmão. Você poderia estar na igreja aprendendo isso, se tivesse lá o teu pastor compromissado com o evangelho, para te ensinar. Eu digo isso por quê? Porque eu sei, irmão. Eu tenho visto aí as centenas e dezenas de igrejas. Tenho observado o conteúdo que o povo está aprendendo lá dentro. É muito raro, não estão aprendendo isso. Você tem que buscar conhecer aquilo que Cristo nos ensinou e revela. Vá buscar aprender de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, eu trouxe um pouco dessa instrução, graças a Deus, deu para eu me estender, ministrar, sem interrupção, né? Porque já estamos na madrugada, 1h da madrugada já, essa madrugada de sábado, e eu quero agradecer a Deus pelas nossas vidas e que o Senhor abra o nosso entendimento, irmãos, para que a gente possa estar recebendo a luz dele, para iluminar o nosso entendimento, para que a gente não venha desviar, mas andar na luz, guiado pela luz de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a palavra do Senhor. Que a graça de Deus venha a ser abundante na nossa vida e que o conhecimento de Deus venhamos buscar para poder estar crescendo na graça e no conhecimento de Deus através da busca do conhecimento da palavra dele e prosseguindo em conhecer cada vez mais o nosso Senhor, a nossa esperança, a nossa fé. Amém, meus amados irmãos? Evangelista Wellington Ramos, compromisso é esse, com o reino de Deus, levar a informação, o esclarecimento da verdade que liberta, para edificar a sua vida, dando-lhe crescimento espiritual para a comunhão com Deus, cada dia da nossa vida, enquanto aqui estiver. Eu sempre digo assim, sabe? Jesus disse assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que Jesus disse até o fim? Porque existe um fim. O fim ainda não chegou. Enquanto não chega esse fim, nós temos que vigiar e ser prudente, perseverando, combatendo o bom combate da fé, para chegar nesse fim. Porque tem muitos que estão recuando, não vão chegar ao fim, porque estão recuando, voltando à perdição. É o que está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Dá uma lidinha lá para aprender. E a gente, irmãos, que estamos em Cristo nessa fé, nós temos que ser prudentes, porque o que está em jogo não é uma questão religiosa, não é uma questão de igreja, a minha é melhor, de líder religioso, da minha vida religiosa, não. O que está em jogo pela nossa fé em Cristo é o nosso destino eterno. A questão da minha fé em Jesus, a questão de eu perseverar e ter cuidado de estar nessa fé, é para não me perder da vida eterna. É para não abrir mão da salvação. É para não ser desviado da fé, voltando à maldição da condenação. Porque salvação é para quem crê e persevera até o fim. Não é para quem é predestinado ou para quem está vivendo dentro de religião. A palavra de Deus vai dizer, Hebreus 5, 9. E sendo ele consumado, Jesus veio ser a causa da eterna salvação para os que lhe obedecem. Não é para os que são predestinados, é para os que lhe obedecem. Obedecer é fazer aquilo que Jesus disse, sendo fiel até a morte, guardando a palavra dele, praticando a palavra dele, sendo prudente, estando edificando nossa vida com ele, ouvindo e praticando a palavra dele. Não se desviar da doutrina, porque o que tem de homens aí, pregando doutrina de demônios, criando conceitos e preceitos anátemas, colocando como regra, como princípio e valor, para o povo seguir, crer e praticar, que não condiz com a doutrina de Cristo, é uma multidão, irmão, de mentirosos, levando o povo a desviar
dentro das instituições religiosas, igrejas, religiões. Portanto, faça o que Jesus disse. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos. Por fora parecem ovelhas, homem de Deus, ungido do Senhor, profeta de Deus. Mas dentro não tem nada de Deus, são do diabo, são lobos. E nós podemos conhecer sim. Mateus capítulo 15, capítulo 7, versículo 15 e 16. Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, por fora são ovelhas, mas por dentro são lobos. Interiormente são lobos. E vocês vão conhecê-los. Como, Jesus? Pelos frutos. Esses frutos que Jesus fala que a gente vai conhecê-los, não é o fruto da formalidade religiosa. Não é o fruto da vida religiosa. Não é o fruto das vestes, de usos e costume religioso. Esses frutos por onde a gente vai conhecer o falso profeta, é os conceitos pregados por ele. É a doutrina ministrada por ele. É os ensinamentos por ele. É a formação que ele leva ao povo. Você vai conhecer. Se eles não trazem a doutrina de Cristo, não são de Deus. E aí a gente já sabe que são falsos profetas. Agora, a questão é, o porém é, como eu vou conhecer a verdade? Como eu vou conhecer se é a doutrina de Cristo, se eu não tenho conhecimento da doutrina de Cristo? Como eu vou conhecer se tal pessoa que diz que é de Deus é um falso profeta, se eu não consigo distinguir o que é doutrina de Cristo e o que não é? Se eu não conheço a verdade. Está entendendo, irmão? É muito sério isso. Por isso que Jesus vai dizer, conhecereis, irmão. Conhecereis a verdade. Porque quando a mentira vier, você não é levado como negócio. Não é preso dentro de obrigação de direção maldita. Conheça a verdade. Como você vai se defender da mentira se você está sendo formado na mentira como se fosse verdade de Deus? Seja prudente, esteja mais atento a ouvir. Ouça de tudo, retenha o que é bom. Como você vai reter o que é bom se você não conhece o que é bom? O que é bom é tudo aquilo que Deus orienta. Você conhece tudo que o homem orienta, mas o que Deus orienta você não conhece. Você precisa aprender de Cristo para conhecer a verdade. Você precisa aprender de Cristo para saber o que é bom. Você precisa aprender de Cristo para ter o discernimento de quem está pregando a doutrina dele e de quem não está. Amém? Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado. E assim possamos andar combatendo o bom combate da fé enquanto não chegar ao fim. Porque o fim só vai se dar quando a gente for arrebatado ou então morrer, que é a vida saindo deste mundo temporal, indo para a eternidade, aguardando a ressurreição do corpo. A vida do cristão só chega ao fim quando ele sai deste mundo, ou com o arrebatamento, ou com a morte física do corpo, onde seu espírito vai estar em repouso, aguardando o dia da ressurreição do corpo. O fim não é a extinção. O fim não é você deixar de existir, entrar numa consciência. O fim é o término da vida aqui, não da consciência, nem da existência. É o término da vida daqui. É a saída deste mundo. Está entendendo? Isso é outro assunto que poderia explicar para você, mas isso em outro vídeo, amém? Fique na paz em nome de Jesus.